Nunca cometa esse erro quando você for pra Coreia do Sul. Eu já morei lá por 4 meses, então eu vou contar pra vocês a péssima experiência que eu tive pra você não passar por isso também. Estava em Busan, que eles falam que é a segunda capital da Coreia do Sul, e eu fui pra praia. Lá tem uma praia muito bonita e as pessoas não usam biquíni, tá? Eles vão com blusa de manga comprida, como se fosse uma roupa de mergulho. Até tem turista que vai de biquíni, mas assim, eu nunca vi, mas já me falaram. Enfim, vamos pra coisa constrangedora que aconteceu comigo. Eu estava turistando na cidade e eu percebi que tava todo mundo olhando pra mim. Só que eu já sabia que não podia mostrar aqui, né, o colo. E o braço, assim, as pessoas não mostram, mas não é porque não pode, porque eles não gostam de tomar sol. Mas o importante é não mostrar essa parte de cima aqui. Saia, short, tá tudo ok. Só que eu percebi que tava todo mundo olhando, só que com aquele olhar de, ai meu Deus, nossa, não acredito que ela tá fazendo isso. Um olhar que tava assim, me constrangendo de verdade. Até que uma senhorinha muito fofinha, a princípio era fofinha, né? Chegou até mim e falou assim, olha, você não tem noção do que você tá fazendo? Falou em inglês. O que é muito raro, porque normalmente as senhorinhas, assim, elas não conversam muito em inglês, tá? A gente tem que usar tradutor de coreano pra português. Falou que eu era safada, que eu não tinha vergonha na minha cara, coisa assim. E ela sempre apontando pro meu rosto. Eu falei, gente, o que será que tem no meu rosto? Só que ela não tava conseguindo explicar pra mim em inglês o que tava acontecendo. Aí eu peguei o tradutor e li. Nesse momento eu peguei um táxi e voltei pra casa. Vocês não têm noção do que pra eles é uma coisa muito vulgar. E aqui no Brasil pra gente é muito normal. Parte 2 no Instagram. Tem um dia em especial lá na Coreia que eles comemoram a independência da Coreia do domínio japonês. Eu esqueci o nome. Na verdade, eu sei o nome, mas eu não sei falar ele. O que acontece? Nesse dia, eles estavam comemorando a independência do Japão. E um dia antes, acho que foi um dia antes, ou no dia mesmo, agora eu não lembro, eu tinha comprado um Crocs. E esse Crocs dava pra você escolher aquelas medalhinhas que iam nele. E eu escolhi várias medalhinhas. Inclusive, uma de um personagem japonês de... como é que chama? De quadrinho. Mas assim, gente, tinham várias, sabe, aplicações de princesa, de coração. E um deles era esse. Só que realmente esse chamava muita atenção porque tinha bastante brilho. Ele era prata, então quando o sol batia, ele dava uma reluzida, sabe? Não sei se é assim que fala. Então é isso, são alguns detalhes que eu acho que nessa situação é super conveniente, eu entendi super. Só que são alguns detalhes que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção antes de usar alguma roupa, algum sapato. É isso. Meu primeiro vídeo sem parte 2, vamos ver se eu consigo. É o seguinte, uma pessoa da minha família me pediu pra criar um fake e começar a conversar com o esposo. Até aí tudo bem, porque assim, ela me pediu pra fazer, na verdade ela já tinha um feito, ela me pediu pra alimentar esse fake, né, pra ficar mais real, entende? E o cara acreditar. E aí eu comecei a conversar com ele, né, a fake. Comecei a conversar com ele e tal, nanana, super deu atenção pra mim. Porém, a gente virou amigo, parça, entendeu? Não eu, mas o fake. E aí, ele me contou que já tinha ficado com uma moça enquanto namorava essa pessoa que me pediu pra fazer o fake, pra alimentar o fake. E aí, o que acontece? Eu já tava pronta pra contar, né? Porque essa era a intenção, contar se ele, né, teria essa índole, né, essa capacidade de fazer uma coisa errada. Só que ele me contou quem é essa pessoa, e essa pessoa também é da minha família. E essa outra pessoa, né, que ele ficou, também é casada e, assim, nem sabe o que tá acontecendo. Ou seja, essa pessoa não desconfia, não quer saber, enfim, não tá no rolê, entendeu? Então, o que eu faço agora? Eu não sei se eu conto a história pela metade, tipo, ó, já deu uma pulada, mas não sei com quem. Mas se eu falar isso, eu vou estar mentindo. O que vocês fariam? Minhas cachorras estão brigando. Fui corna, né? Mas até aí tudo bem, porque eu já tinha sido corna antes. A questão é, eu era a amante corna e eu não sabia. Eu entrei num site pra ver uma viagem pra mim e pro meu marido. E aí eu lembrei que eu já conhecia aquele hotel de algum lugar. Há alguns anos atrás, eu comecei a conversar com um cara porque eu tava vendo avaliações de um site, de um hotel. E aí eu vi esse cara comentando muito bem. E assim, a foto dele, pequenininha, já era a coisa mais linda do mundo. Quando eu abri, o menino era um príncipe. O que eu fiz? Adicionei ele no Facebook. Ele falou pra mim que era dono daquele hotel. Eu falei, gente, bonito, né, maravilhoso, ainda tem um hotel.
Começamos a conversar, a gente fazia muita coisa por vídeo, a gente conversava o dia inteiro, literalmente por vídeo. Eu lembro que ele entrava pra trabalhar às 6h30 da manhã nesse hotel e ele saía tipo umas 9 horas da noite e a gente conversava o dia inteiro. Só que final de semana ele dava uma sumida, a gente conversava ainda, mas não tanto, porque, gente, super compreensível, porque pousada normalmente final de semana é mais lotado mesmo, ok? Até que um dia ele me chamou pra ir lá, de graça, e eu lembro que a pousada era a coisa mais maravilhosa do mundo. Minha mãe deixou eu ir? Não. Eu fui? Fui. Por favor, não sigam isso como exemplo. Até porque se eu tivesse escutado a minha mãe, eu não tinha passado pelo que eu passei. Mas enfim, beleza. Fui até na pousada, eu falei que eu ia dormir na casa de uma amiga minha e fui nessa pousada. Na hora que eu cheguei lá, eu vi que ele ficou um pouco assim, ansioso, sabe? Mas super me acolheu bem, sabe? Me colocou num quarto assim, master power. E a gente só conversava como amigos, a gente não fez absolutamente nada. Até porque, gente, eu sou uma pessoa que, assim, por mais que a gente já tenha se conhecido, a gente ficou mais ou menos uns 5 meses falando por internet. E, assim, eu precisava conhecer ele pessoalmente, sabe? Eu sou uma pessoa que, pra beijar alguém, eu preciso gostar muito dessa pessoa primeiro. Porque a minha amiga sabe que eu sou extremamente iludida, nossa, apaixonada. A primeira vez que eu beijo, eu já tô pensando no nome do filho. E eu sempre fui assim. Só que aí eu vi que ele ficava muito grudado com uma menina o tempo todo. Só que essa menina real, gente, era muito parecida com ele. Então ele falou pra mim assim, ela é minha irmã. Então quando a gente realmente, né, ficar com um relacionamento sério, eu apresento ela pra você. Pode até ser nesse final de semana. E eu crente que essa menina era irmã dele. Só que assim, gente, eu sou uma pessoa muito tímida. Então quando ele falava pra mim que ia ficar lá embaixo na portaria pra trabalhar, ok, eu acreditava e tá tudo certo e vida que segue. Só que um belo dia, eu falei, vou descer lá só pra falar um oi pra ele, ninguém vai nem perceber que a gente é quase namorado. Quando eu desci na portaria, ele estava junto com a irmã dele. Sabe quando você vai assim meio que com medo de atrapalhar? Os dois se beijaram na minha frente e assim, pontos positivos, tudo era verdade. Realmente ele era dono do hotel, pelo menos eu não tive que pagar pra ver uma cena dessa. Só que o problema é, ele não viu o que eu tinha visto. Do meu quarto eu vi que a menina tinha ido embora e aí ele veio falar comigo. Nessa altura eu já tinha procurado essa menina nas redes sociais, gravei tudo que ele tava falando pra mim e mandei pra ela. O maior erro da minha vida foi ter reencontrado uma amiga minha de infância e confiado nela. Ela falou pra mim, assim, que queria muito se casar e que tava precisando de dinheiro. O namorado dela dá aulas de violão. Eu falei, nossa, eu quero muito aprender violão. Tô fazendo conservatório, inclusive. Ela falou, então por que você não tem aulas particulares com o meu namorado? Ele veio aqui em casa, tivemos aula de violão. O meu marido estava aqui, o meu filho estava aqui. Um outro dia, fui na aula de conservatório, tudo normal. Quando eu saio, uma menina segura no meu cabelo e fala assim, seu cabelo cai fácil? Quer lutar um pouquinho de capoeira comigo? Eu falei, não, muito obrigada. Aí eu não estava sozinha, estava com um menino que bate mais ou menos aqui comigo, que nunca lutou na vida, só que ele era inteligente. Decidiu tocar a campainha da primeira casa que ele viu na frente e falou assim, aqui mora minha tia, vamos ficar aqui. As meninas ficaram com medo e foram embora. Como as meninas sabiam onde eu fazia conservatório, eu falei, não vou voltar mais lá amanhã. Liguei pro maestro, contei tudo que tava acontecendo, ele falou, pode vir aqui amanhã que eu vou resolver isso. Que cheguei lá e estava todo mundo reunido. O menino que veio aqui em casa dar aula de violão pra mim, a namorada dele, que é minha amiga, e as duas meninas que queriam puxar meu cabelo. Tudo isso aconteceu aqui em São Paulo. A minha família é de Minas. Quando eu olho pra trás, tá a minha mãe, o meu pai, o meu tio e a minha tia. Uma das meninas que puxou meu cabelo era minha prima. O susto maior que todo mundo levou foi quando a gente descobriu quem pagou ela pra fazer isso. Tava correndo perigo tendo aulas de violão com esse menino aqui em casa. Vocês não têm noção quem era ele, o que ele era capaz de fazer. Parte 2, Instagram e TikTok. Tem uma menina na minha rua que é completamente apaixonada nesse menino que dá aula de violão. Tanto que quando ele começou a namorar essa amiga minha de infância, ela quebrou o carro dela. Entrou na mesma fábrica que ela trabalha e começou a fazer picuinha, fofoquinha em relação a ela, até a menina ser mandada embora. Assim, a vida dela ficou muito ruim. Isso ainda estava acontecendo porque os dois estavam juntos. Só que quando essa amiga minha de infância viu que ela tava morando na rua da minha casa e que eu queria fazer aulas de violão, ela tentou se livrar dessa menina colocando ela pra cima de mim. Porque essa minha amiga falou que eu era solteira, então tudo isso fazia parte de um plano mesmo pra ela se livrar desse gosto e enviar em mim. Consegui o telefone dela, liguei pra ela, expliquei a situação, mandei fotos do meu casamento. Gente, não acredito que eu perdi tempo pra isso. Minha vida voltou ao normal, só que ela ainda continua outra menina lá. Só que eu falei, gente, faz alguma coisa, mas não joga isso pra outra pessoa. É injusto isso, gente. E olha o nível dessa situação. Por que minha família tava aqui em São Paulo? Que essa menina, que é apaixonada do mocinho do violão, descobriu o telefone da minha mãe e começou a falar pra ela que ia fazer coisas absurdas pra mim. Minha mãe ficou preocupada e veio até aqui.
Gente, eu tô tremendo. Vocês não sabem o que eu acabei de ver. Eu entrei aqui no estúdio, aqui são várias salas de gravação, né? Eu entrei no estúdio que tava tô nervosa, tava organizado pra eu gravar agora. Na hora que eu entro, tem um casal ficando lá dentro. E tipo assim, é no meu horário. E aí eu entrei assim, porque é por reconhecimento facial, né? De acordo com o que você marca o horário, você vai e entra. E eu coloquei o reconhecimento facial, na hora que eu vejo, tô de frente com a cena. E o pior vem agora, porque eles ficaram bravos comigo, porque eu invadi a privacidade deles. Gente, estúdio de gravação com o horário de uma outra pessoa, você quer privacidade? Eu podia fazer uma lista de lugares que eles poderiam pagar pra ter privacidade. E aí eu fui cobrar a dona daqui, né? Quem eu paguei pra ter esse horário. Eu cheguei na moça, ela falou assim, você deveria ter batido na porta. Eu falei, gente, eu nunca bati na porta. Eu sempre entrei com o meu rosto, porque eu achei que tinha esse controle, né? De só entrar quem tava marcado. Tô esperando eles se recomporem pra eu entrar. Eu achava que eu era a pessoa mais lerda do mundo, mas não sou não. Eu e o Davi fomos num restaurante, deixamos o carro com o manobrista. Na hora de sair, ele me entregou a chave do carro e o carro. Entrei, coloquei o Davi na cadeirinha, beleza, vim embora pra casa. Aí a hora que chegou aqui, o porteiro não deixou a gente entrar. E a gente tem que ter uma plaquinha de identificação pra entrar. E eu falei, meu Deus do céu, eu perdi a plaquinha, e agora o que eu faço? Aí eu desci do carro, falei, olha, sou eu, mas eu só perdi a plaquinha. Aí ele falou assim, não, dona Adriana, eu não deixei entrar porque esse carro não é o da senhora, né? Eu peguei o carro, vocês estão achando que eu sou lerda? Voltei lá no restaurante, aí eu falei pro manobrista, olha, esse aqui não é o meu carro. Ele falou assim, nossa, a outra moça também levou o teu carro. Parte 2, Instagram, TikTok. Provando pra vocês que as minhas makes são todas inspiradas nela, ó. 3 gotinhas de base. Guardem esse número, 3 gotinhas de base, coisa pouca. Agora ela vai espalhar com a mão, né, com a mão. Arrumou a sobrancelha, um pouquinho de blush. Um pouquinho de água, eu acho, pra ficar hidratado. Beleza. 2 gotinhas de base. Eu passei até menos que ela. Espalhei com o pincel, tudo bem. Não espalhei com o dedo, mas espalhei com a mão. O que é relativamente a mesma coisa. Agora aqui, eu sei, eu dei uma incrementada, coloquei um pouquinho mais de contorno, porque o rosto meu não é tão fino quanto o dela. Então eu quis dar uma afinadinha. Aqui tem um pouquinho de base caindo, então seria a terceira gota. Lembra que ela passou 3 gotas, eu passei 2? Então, terceira gota. Agora só falta dar uma tiradinha aqui. Eu vou tirar. Calma aí. Será que eu vou tirei? Aqui também mais uma tentativa de dar uma afinadinha no meu rosto, gente. Meu rosto é mais arredondado e tem formato de rosto, mas é igual. É a mesma make, gente. Claramente